Boa noite. Boa noite. Terrorismo em Cabul. Explosões deixam dezenas de mortos nos arredores do aeroporto em meio à retirada de estrangeiros. O grupo Estado Islâmico, adversário do Talibã, assume a autoria. Com 13 soldados americanos mortos, o presidente Joe Biden diz que os Estados Unidos vão caçar os responsáveis. E cresce o temor de uma nova guerra civil no Afeganistão. Indígenas acompanham em Brasília o julgamento que pode mudar a demarcação de terras. O operador nacional do sistema avisa que a partir de outubro a geração atual de energia elétrica vai ser insuficiente. Aumentam os casos de uso do Pix para roubar vítimas de sequestro relâmpago. O Brasil conquista mais 4 medalhas nas Paralimpíadas de Tóquio. O Jornal Nacional está começando. Duas explosões nos arredores do aeroporto de Cabul, no Afeganistão, mataram mais de 60 civis afegãos e 13 militares americanos. As pessoas feridas passam de 140. O ataque terrorista ocorreu 5 dias antes da data prevista para a conclusão da retirada dos Estados Unidos. 2 homens-bomba atacaram a região onde há dias milhares de pessoas se concentram para tentar embarcar num dos voos da operação de retirada dos Estados Unidos e países aliados. A primeira explosão foi num dos principais portões de entrada para a área onde fica a parte civil do aeroporto. A outra, logo depois, foi próxima a um hotel vizinho ao aeroporto. O aeroporto Hamid Karzai fica a 16 quilômetros do centro da capital, Cabul. Toda esta área ainda está sob controle dos americanos, que coordenam a operação de retirada juntamente com tropas aliadas. Este homem disse que estava no local tentando conseguir um visto para os Estados Unidos, quando um ataque suicida aconteceu no meio da multidão. Os feridos foram levados para hospitais de Cabul, em ambulâncias e também em carros particulares. Fotos mostram o socorro feito até em carrinhos de mão. As imagens das vítimas logo depois do ataque são fortes. As pessoas ficaram caídas num canal de esgoto em frente ao muro do aeroporto. Segundo o Comando Militar americano, homens armados também atiraram contra a multidão. O Estado Islâmico Khorasan, ou ISIS-K, que é um braço do grupo terrorista Estado Islâmico, assumiu a responsabilidade pelos ataques. O grupo foi formado há 6 anos por dissidentes do Talibã. É considerado o grupo militante jihadista mais violento no Afeganistão e também está presente no Paquistão. O Talibã declarou que o Afeganistão condena veementemente o bombardeio contra civis no aeroporto de Cabul e que, nas palavras deles, os círculos malignos serão definitivamente interrompidos. O general americano Kenneth McKenzie confirmou que 12 militares americanos morreram e que 15 ficaram feridos. Ele afirmou que, apesar dos ataques, a operação de retirada de civis será mantida, mas deixou claro que a ameaça terrorista continua. Acreditamos que eles vão continuar com esses ataques e estamos fazendo tudo o que podemos para estar preparados, disse o general. Antes das explosões, os Estados Unidos e vários países alertaram seus cidadãos para ficarem longe do aeroporto de Cabul, por causa de uma grande ameaça de ataque terrorista. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, se reúne na segunda-feira para tratar da situação no Afeganistão com representantes dos 5 países que têm poder de veto no Conselho de Segurança. Hoje, ele condenou o ataque terrorista, que qualificou de terrível. Guterres enviou condolências às famílias das vítimas, tanto de afegãos quanto as dos que estavam ajudando os afegãos e que morreram servindo aos outros. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, discursou sob uma pressão enorme e prometeu retaliar os ataques. Joe Biden mandou um recado aos responsáveis pelos ataques terroristas. We will not forgive. Nós não perdoaremos. Vamos caçá-los e fazer com que paguem por isso. We will hunt you down and make you pay. A resposta americana, segundo o presidente, virá com força e precisão, no tempo certo e no lugar que os americanos decidirem. Biden disse: os terroristas do Estado Islâmico não vencerão. Nós vamos resgatar os americanos e nossos aliados afegãos.
Nossa missão vai continuar. A América não vai ser intimidada. America will not be intimidated. Há 10 anos, não morriam tantos militares americanos num mesmo dia no Afeganistão. Desde agosto de 2011, quando um helicóptero militar foi derrubado pelo Talibã a 100 quilômetros de Cabul, com 30 soldados dentro. Além disso, desde fevereiro de 2020, não morriam soldados americanos em solo afegão. E o risco de novos atentados continua alto. Tanto que Biden deixou a porta aberta para enviar mais militares ao país. O que precisarem, se precisarem de mais tropas, eu mando. Ao falar dos 12 militares mortos hoje, Biden pediu 1 minuto de silêncio. Ao fim, estava emocionado. Por causa dos ataques, Joe Biden suspendeu todos os compromissos que teria na Casa Branca, inclusive um encontro com o primeiro-ministro israelense Naftali Bennett. O governo americano dialoga diariamente com o Talibã para garantir a retirada de civis americanos e afegãos em segurança até o prazo de saída dos militares no dia 31 de agosto. E Joe Biden afirmou: não há evidências de que o Talibã esteja envolvido nos ataques de hoje. There is no evidence thus far. A guerra no Afeganistão começou com os Estados Unidos se aliando com muitos países, inclusive o Irã, para combater o Talibã. Agora, a guerra termina com os Estados Unidos e o Talibã colaborando para combater o Estado Islâmico. Hoje, Joe Biden repetiu que está na hora de encerrar a guerra que já dura 20 anos. Ladies and gentlemen, it was time to end a 20-year war. Thank you so much. Mas muitas perguntas continuam sem respostas. No começo da noite, o Comando Militar Americano atualizou o número de mortos para 13 e o de feridos para 18. A vulnerabilidade dos civis aglomerados ao redor do aeroporto estava clara também para os aliados europeus dos Estados Unidos. Os governos da Europa já praticamente sentiam a pólvora no ar. O alerta de serviços de inteligência tinha levado Bélgica, Hungria, Noruega e Holanda a terminarem antes os resgates. O governo norueguês disse que as portas do aeroporto estavam fechadas. Não dava para receber mais ninguém. O último avião da França parte amanhã à noite. O embaixador francês em Cabul pediu para todos se afastarem dos portões do aeroporto. Há o risco de mais explosões. O presidente da França falou que as próximas horas vão ser extremamente perigosas em Cabul. Emmanuel Macron afirmou que a segurança não está sob controle na capital afegã. O atentado não deixou nenhum ferido entre os mais de 1.000 militares britânicos. Eles defendem com os Estados Unidos o aeroporto de Cabul. O primeiro-ministro britânico disse que a missão do Reino Unido continua até o prazo final. Só que Boris Johnson fala agora numa retirada mais rápida e eficiente. O primeiro-ministro chamou esse ataque de bárbaro. Ele prometeu usar a sua influência com os países do G7 para garantir uma saída mais segura, mesmo quando as tropas tiverem ido embora na terça-feira. É para essa data que a União Europeia marcou uma reunião de emergência só para discutir a crise do Afeganistão. A Alemanha declarou que a janela de oportunidade está se fechando. A primeira-ministra alemã sabe que alguns vão ficar para trás. Mas Angela Merkel vai fazer de tudo para permitir a saída dessas pessoas depois do prazo. E prometeu que não vai esquecer de ninguém. Na pandemia do coronavírus, a variante Delta fez os casos de Covid dispararem em vários países. Mas a vacinação tem evitado que o número de mortes acompanhe esse aumento. O coronavírus circula entre as pessoas e se modifica com liberdade. Quando encontra um novo corpo vulnerável, a variante Delta consegue se reproduzir ainda mais rapidamente do que a forma original. O resultado é o aumento da carga viral e do risco de contágio. Nos Estados Unidos, quase 99% dos casos sequenciados hoje são da variante Delta. O país voltou a um alto patamar de infectados, cerca de 152 mil casos por dia. No Reino Unido, a situação é parecida. Variante Delta dominando e a média móvel de casos alta, em 33 mil. Por aqui, registramos um pouco menos, em torno de 26 mil casos por dia.
Mas quando analisamos outros números desta pandemia, vemos que o Brasil está em desvantagem. O número de mortes não caiu no mesmo ritmo dos Estados Unidos e do Reino Unido. A maioria da população ainda não atingiu a imunização completa. E a variante Delta por aqui ainda tem espaço para crescer. Por enquanto, foi detectada em 1/3 dos casos analisados. Quando os Estados Unidos registraram um número de casos semelhantes ao de agora, em 30 de janeiro, a média móvel de mortes passava de 3.000 por dia. Hoje, com 51% da população totalmente vacinada, caiu mais da metade. O Reino Unido teve uma média parecida de casos em 23 de dezembro do ano passado, com 505 mortes por dia em média, número que caiu para 106, agora que 62% da população estão imunizados. Aqui no Brasil, a última vez que estivemos num patamar semelhante de casos foi em novembro do ano passado. A média móvel de mortes estava em 453. Agora, com apenas 27% das pessoas completamente vacinadas, a média está maior, em torno de 700 mortes. Mas na comparação com as últimas semanas, com o avanço da vacinação, o número de mortes está em queda. E podemos evitar que ele volte a crescer, apesar da variante Delta, como explica a coordenadora da plataforma científica Pasteur USP, Paola Minoprio. Como é que a gente pode se preparar para esta eventual terceira onda, com esse impacto da cepa Delta que está ainda circulando? Se a gente conseguir vacinar bastante pessoas, nós vamos evitar essa terceira onda. O professor Pedro Halal, da Universidade Federal de Pelotas, lembra que neste momento em que a variante Delta tenta se espalhar pelo Brasil, não podemos relaxar. A melhor forma de explicar isso é imaginando aquela brincadeira do cabo de guerra, que todo mundo fez na escola. De um lado tem a variante Delta puxando forte contra nós, e do nosso lado tem a vacinação puxando a nosso favor. O que a gente pode fazer para ajudar na nossa equipe, que é a equipe da vacinação? Continuar tomando os cuidados. A chegada da variante Delta, combinada a uma gestão negacionista da pandemia, levou o estado americano da Flórida a bater recordes diários de novos casos de Covid, com hospitais lotados de pacientes. Em nenhum estado dos Estados Unidos, a situação da Covid parece ao mesmo tempo tão grave e contraditória. A Flórida chegou ao seu pior momento desde que a pandemia começou. Apesar de ter pouco mais de 6% da população do país, responde por 15% dos casos. 1 em cada 5 mortes por Covid nos Estados Unidos, hoje, é lá. Mas o governador não adotou novas medidas preventivas. Na verdade, adotou o surpreendente caminho de proibir as medidas que reduzem o contágio. Ron DeSantis sempre foi contrário ao distanciamento social mais duro e a restrições no comércio. E, no último ano, parte da Flórida virou o destino de quem queria viver como se a pandemia não existisse. Quando as vacinas começaram a fazer efeito e os números caíram nos Estados Unidos, o governador foi um dos primeiros a retirar todas as imposições: máscaras, distanciamento, capacidade máxima para bares e restaurantes. Mas a variante Delta chegou e, com a vacinação empacada em metade da população, os números começaram a crescer novamente. Enquanto alguns estados retomaram medidas restritivas, DeSantis fez o contrário e proibiu, por exemplo, que empresas privadas pedissem comprovante de vacina. DeSantis também impediu que escolas exijam máscaras. Mais da metade dos distritos está desrespeitando a ordem do governador e tornando a proteção obrigatória. DeSantis promete punições, diz que vai cortar a verba das escolas, enquanto apresenta sua própria versão alternativa da realidade. Em vez de impor medidas para evitar o contágio, disse em uma entrevista que está tendo grande sucesso tratando o Covid. Having great success with that. As mais de 17 mil pessoas internadas no estado, milhares delas respirando por tubos, contestam a eficiência das ideias de Ron DeSantis. A Pfizer e a BioNTech assinaram uma carta de intenção com o laboratório Eurofarma para fabricar a vacina contra a Covid no Brasil com insumos dos Estados Unidos. Seriam 100 milhões de doses por ano
a partir do ano que vem. O Ministério da Saúde ainda não fechou o contrato de compra de vacinas contra a Covid para 2022. O Alan Severiano tem agora os números da vacinação e da pandemia reunidos pelo consórcio de veículos da imprensa. Boa noite, Alan. Boa noite, Renata, Bonner, boa noite a todos. Nós começamos pela média de mortes, que hoje foi a menor do ano. São 696 óbitos por dia em média. Tendência de queda com redução de 20%. É a menor média desde 30 de dezembro, há quase 8 meses. De ontem para hoje foram 875 mortes, já são 577.605 vítimas da Covid. Nas últimas 24 horas, 30.288 novos casos foram confirmados, totalizando 20.675.343. A média móvel de casos continua em estabilidade. São 25.904 por dia em média, redução de 13% em 2 semanas. 3 estados e o Distrito Federal registram alta na média de mortes. 4 estados aparecem com estabilidade e 19 estados estão em queda. Nas últimas 24 horas, 454.711 pessoas receberam a primeira dose da vacina no Brasil, um número bem mais baixo do que a gente viu nos últimos dias. Isso aconteceu porque o estado de São Paulo fez uma correção nos números que tinha divulgado e reduziu 355 mil doses do total. Segundo o governo paulista, algumas cidades chegaram a mandar dados duplicados e esse erro de digitação está sendo corrigido. 958.690 pessoas tomaram a segunda dose ou a dose única e o total do dia passou de 1.400.000. Passamos de 60% da população com a primeira dose. São mais de 127 milhões de brasileiros, ou 60,02% da população. Mais de 58 milhões estão completamente vacinados, 27,7%. Isso aqui significa, por outro lado, que 7 meses depois do início da vacinação, 7 em cada 10 brasileiros ainda não estão completamente vacinados. E os médicos lembram que a proteção máxima só vem 2 semanas depois da segunda dose ou da dose única. No mapa agora, os estados em verde escuro são os mais adiantados na vacinação completa. Você confere mais detalhes em g1.com.br/coronavírus. Renata Bonner. Obrigada, Alan. A seguir, indígenas acompanham em Brasília o julgamento que pode mudar a demarcação de terras. A CPI da Covid ouviu hoje o ex-funcionário da Anvisa, José Ricardo Santana. Ele participou daquele jantar em que o então diretor do Ministério da Saúde, Roberto Dias, teria pedido $1 de propina por dose de vacina contra a Covid. No encontro do dia 25 de fevereiro, havia 4 pessoas. 3 já tinham prestado depoimento à CPI. Luiz Dominguete, representante da empresa Davat, que tentava vender vacinas sem ter como entregá-las. Ele denunciou um pedido de propina de $1 por dose de vacina que o governo comprasse. Roberto Dias, então diretor de logística do Ministério da Saúde, que teria sido o autor do pedido da propina. E o coronel Marcelo Blanco, que deixou o Ministério e abriu uma empresa para atuar na área de saúde. Hoje a CPI tomou o depoimento do 4º personagem do jantar, José Ricardo Santana. Assim como Roberto Dias e o coronel Blanco, ele negou ter ouvido o pedido de propina. Santana apresentou uma versão diferente sobre a relação que mantinha com Roberto Dias. Em julho, Dias falou à CPI como se os dois fossem amigos de encontros eventuais, que nunca trabalharam juntos. O último trabalho de que eu tenho conhecimento, ele trabalhava na Câmara de Medicamentos da Anvisa. Mas hoje, Santana admitiu que foi convidado por Roberto Dias para trabalhar com ele no Ministério da Saúde. E quem ele convidou? Quem me convidou foi o Roberto Dias. Roberto Ferreira Dias. Ou seja, o senhor deixou a Anvisa, foi para o Ministério e ele não lembrava. Ele que o chamou e ele não lembrou no depoimento. Ao Ministério convidado. No depoimento que prestou. Ricardo Santana pediu demissão da Anvisa e trabalhou informalmente na diretoria de logística de Roberto Dias, sem ser contratado, por cerca de 3 meses, o que pode levá-lo a responder pelo crime de usurpação de função pública. Fui convidado à época do Luiz Henrique Mandetta. Num curto espaço de tempo, ele deixou o Ministério. Na sequência, nós tivemos o ministro Nelson Teich, que ficou um pouco tempo, e aí assumiu o ministro Pazuello. Acredito eu que essa minha nomeação, presumo que ela não tenha sido efetivada,
em virtude dessa rotatividade de ministro. Precisava remunerar, já tinha aberto mão de uma remuneração de mais de 30 mil reais na Anvisa, não tinha como ter um salário semelhante no Ministério da Saúde e nem precisava, porque os interesses que Vossa Excelência e a CPI já detectou, os interesses que Vossa Excelência defendia lá eram inconfessáveis, eram interesses privados, em detrimento da vida, do interesse público. Até mesmo o senador governista Jorginho Melo, do PL, disse que Ricardo Santana fazia parte de uma quadrilha dentro do Ministério da Saúde, mas reforçou a versão de que o governo conseguiu evitar um golpe. Se instalou uma quadrilha para tentar vender para o governo brasileiro. E não conseguiram. Graças a Deus não conseguiram, porque queriam saquear o Estado brasileiro. Porque cada um que vem aqui, algumas pessoas, que é o seu caso também, que é uma afronta, é uma mentiragem, é uma conversa descabida. Ricardo Santana começou o depoimento na condição de testemunha e passou a ser investigado. Na avaliação do relator Renan Calheiros, ele teve papel importante na negociação entre a Precisa, o Ministério da Saúde e o laboratório que produz a vacina Covaxin. Está por trás de muitas irregularidades. Senadores disseram que Santana atuava dentro do Ministério da Saúde como um lobista da Precisa Medicamentos, que intermediou a compra da vacina Covaxin, contrato de 1 bilhão e 600 milhões de reais. A CPI encontrou inclusive voos pagos pela Precisa para ele ir à Índia negociar a vacina juntamente com o dono da empresa, Francisco Maximiano. Diferentemente do início do depoimento, quando estava respondendo a todas as perguntas, Ricardo Santana se calou quando foi questionado sobre a Precisa. O senhor pode falar alguma coisa sobre essa questão dessa viagem à Índia ou tudo pode lhe incriminar? Com todo respeito, senador, por orientação do meu advogado, que manterei em silêncio. Agora é engraçado que também quando a gente perguntou ao senhor Max, quando esteve aqui, se conhecia ele, e eles estavam todos dois lá na Índia, e o senhor Max respondeu, quando nós perguntamos sobre o senhor José Ricardo Santana, ele disse, me reserva o direito de ficar em silêncio. Quer dizer, boa coisa não foi feita aí nessa comitiva que foi lá para a Índia, sinceramente. Então não vou nem perguntar sobre a Índia. Ricardo Santana é suspeito também de participar da tentativa da Precisa de fraudar licitações de compras de testes de Covid para os governos do Distrito Federal, Mato Grosso, Pará e o governo federal. Só com o Ministério da Saúde, o negócio era de 1 bilhão de reais. O vice-presidente da CPI, Randolph Rodrigues da Rede, mostrou uma troca de mensagens entre Ricardo Santana, o dono da Precisa, Francisco Maximiano, Roberto Dias e o lobista Marconi Ferraz, em que eles teriam montado um esquema para eliminar os concorrentes e vencer a licitação. A compra acabou sendo cancelada por causa da baixa qualidade dos testes oferecidos pela Precisa. Essa é a arquitetura ideal para o processo dos kits prosseguir. Ou seja, é encaminhado pelo senhor Marconi ao senhor, encaminhado pelo senhor Marconi ao senhor Ricardo Santana para chegar ao senhor Roberto Ferreira Dias, já tem passo a passo. Último procedimento, empenha e contrata. Então tem duas mensagens ensinando como é que iria burlar a Bolt, como é que iria burlar a segunda colocada para beneficiar quem a precisa para acessar um contrato de mais de 1 bilhão de reais. Era este o golpe em curso. A CPI decidiu antecipar para a próxima terça-feira o depoimento do motoboy Ivanildo Gonçalves e vai pedir proteção policial para ele. A comissão descobriu que Ivanildo fez saques milionários para a empresa VTC Log, que é investigada pela CPI. O motoboy Ivanildo Gonçalves da Silva trabalha para a VTC Log, empresa que faz o transporte e armazenagem de medicamentos para o Ministério da Saúde, inclusive as vacinas contra a Covid. No requerimento de convocação, o senador Randolph Rodrigues, da Rede, diz que a CPI precisa ouvir Ivanildo, que apesar de ser apenas um motoboy, é responsável por nada menos do que 5% de toda a movimentação atípica feita pela VTC Log.
empresa que se tornou alvo de uma das principais linhas de investigação dos senadores que apuram irregularidades nos recursos públicos destinados na pandemia. A informação de que o motoboy fez saques em dinheiro vivo foi revelada pelo Jornal de Brasília ontem. O requerimento cita que a VTC-Log movimentou de forma suspeita 117 milhões de reais nos últimos 2 anos. O nome de Ivanildo Gonçalves é citado várias vezes no documento. Ele chegou a sacar em diversos momentos o montante de R$ 4.743.693. A maioria foi saques em espécie na boca do caixa. Por telefone, Ivanildo disse que não estava autorizado pela empresa a dar informações. Poxa, lá já citou valores aí, ele deve saber mais que eu. Bom, isso aí, conversa com a advogada que ela vai te falar melhor. Isso aí eu não tenho nada a falar mais. Ivanildo vai ser chamado à CPI na semana que vem. O depoimento estava marcado para quinta-feira, mas a comissão decidiu antecipar a ida do motoboy para terça-feira e vai pedir proteção policial para ele. A comissão quer saber quem mandava ele fazer esses saques e para quem ele entregava o dinheiro vivo. Desde a convocação dele para a CPI, que ocorreu ontem, ele passou a ser diretamente pressionado, principalmente pela empresa VTC-Log. Passou a ser pressionado para ou não comparecer à CPI, ou driblar a CPI, ou ainda, em decorrência desses fatos todos, se manter em silêncio. A retirada desse recurso, na quantidade que foi retirado, para fazer pagamentos a terceiros é mais estranho ainda, principalmente na era da transferência bancária, do Pix, de tudo isso. Então, nós temos elementos para acreditar que esse dinheiro era destinado ao pagamento de propina a agentes da administração pública e a agentes políticos. A VTC-Log é investigada pela CPI por suspeitas de irregularidades no contrato com o Ministério da Saúde. O contrato inicial previa pagamentos de mais de 485 milhões de reais até 2023, mas foi reajustado em 20% este ano e ainda ganhou um novo aditivo, assinado pelo ex-diretor de logística do Ministério, Roberto Dias, também investigado pela CPI. Em julho, o JN mostrou que este aditivo ao contrato assinado por Dias tinha um valor 18 vezes maior do que defendia a área técnica do próprio Ministério da Saúde. O aditivo acabou sendo revisado depois da saída de Roberto Dias e, segundo o Ministério, deve ser cancelado. O caso também está sendo acompanhado pelo Tribunal de Contas da União. A VTC-Log declarou que todos os saques foram para despesas próprias e dos sócios e que a documentação comprovando o destino do dinheiro está com a CPI. A empresa reiterou sua indignação com o vazamento de dados sigilosos. Por 8 votos a 2, o STF decidiu que a lei que concedeu autonomia ao Banco Central é constitucional. O PT e o PSOL questionavam o fato de a lei ter sido proposta por um parlamentar e não pela presidência da República. A autonomia tem o objetivo de blindar o Banco Central de pressões políticas. O Supremo Tribunal Federal retomou hoje um julgamento fundamental para a demarcação de terras indígenas. Em Londres, manifestantes a favor dos indígenas se reuniram em frente à Embaixada Brasileira. Em Nova York, o protesto foi na porta do consulado brasileiro. Representantes de 170 etnias estão acampados desde domingo na esplanada dos ministérios. Segundo os organizadores, são cerca de 6 mil indígenas. O julgamento no Supremo pode estabelecer um marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A tese do marco temporal é defendida pelos ruralistas e prevê que os indígenas só podem reivindicar a posse de terras onde estavam antes da promulgação da Constituição de 1988. Indígenas e defensores da causa indígena temem que, se o STF reconhecer a validade do marco temporal, há o risco de revogação de demarcações já feitas. O processo começou em 2009 em Santa Catarina. A Procuradoria-Geral do Estado alega que, na época, cerca de 100 indígenas invadiram a área da Reserva Biológica do Sassafrás, em Itaiópolis. Parte da terra foi reconhecida administrativamente por portaria do Ministério da Justiça como de ocupação tradicional indígena. A área, segundo o governo estadual, é do Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina. O Estado foi à Justiça contra a FUNAI pedindo a reintegração de posse da área.
A Procuradoria de Santa Catarina alega que a Constituição define que só serão reconhecidas áreas indígenas aquelas que estavam, em outubro de 1988, em disputa judicial ou física. O Tribunal Regional da 4ª Região acatou o argumento e a FUNAI recorreu ao Supremo. O Procurador-Geral de Santa Catarina diz que o marco temporal dá segurança jurídica para indígenas e agricultores. Nós acreditamos nessa solução harmonizadora, sob pena de nós criarmos e continuarmos com os conflitos sem um horizonte de solução. A Constituição Federal, ela existe para trazer estabilidade e não para que se criem novas instabilidades no nosso país. O representante da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil considera que o marco temporal é um retrocesso. A nossa esperança, a nossa expectativa é que o Supremo, à luz da Constituição e à luz do respeito aos povos originários desse país, que já estavam aqui na época da invasão do nosso país, seja respeitado esse direito, garantido o direito da demarcação das terras indígenas e que rejeite essa tese do marco temporal. Em junho, no plenário virtual, o ministro Alexandre de Moraes pediu destaque para que o caso fosse julgado presencialmente pelos ministros. O relator, ministro Edson Fachin, chegou a votar por não acolher a tese do marco temporal. Além disso, considerou que estas terras são de posse permanente dos indígenas, cabendo a eles usufruir de suas riquezas de forma exclusiva. E que estes territórios não podem ser vendidos ou negociados. E que os direitos dos indígenas sobre eles não prescrevem. Por volta de 5 da tarde, os indígenas começaram uma caminhada na esplanada dos ministérios em direção ao Supremo Tribunal Federal para acompanhar o julgamento. Eles estão ao som da toante, que são cantos típicos dos povos indígenas. Alguns também trouxeram faixas contra a definição do marco temporal. O ministro Edson Fachin apresentou o relatório, mas não o novo voto. O Supremo retoma o julgamento na semana que vem, com as falas dos envolvidos na ação. João Teixeira de Faria voltou para a prisão. Por causa da pandemia, ele cumpria em casa uma pena de mais de 40 anos por crimes sexuais. O Ministério Público Estadual pediu o retorno ao regime fechado por entender que o homem que usava o apelido de João de Deus representa ameaça às vítimas e às investigações. A defesa vai recorrer. Entre os meses de janeiro e de julho, aumentaram 39% os casos de uso do Pix para roubar vítimas de sequestro relâmpago em São Paulo. A Federação Brasileira de Bancos declarou que está em contato com as equipes técnicas do Banco Central para melhorar a segurança nas transferências financeiras o mais breve possível e que contribui com as autoridades policiais para que esses crimes possam ser identificados por meio da rastreabilidade do Pix. As transações sempre identificam o nome de quem recebe o dinheiro. A Febraban recomenda também que o cliente solicite ao banco a redução do limite de valor para transações com o Pix. A seguir, o alerta do Operador Nacional do Sistema sobre a capacidade nacional de geração de energia. As medalhas do Brasil no segundo dia das Paralimpíadas de Tóquio. Quatro pessoas morreram e 8 ficaram feridas num incêndio que começou numa indústria química e se alastrou por fábricas e casas em Barueri, na Grande São Paulo. A mãe e 3 crianças mortas estavam no galpão de uma fábrica em que o pai trabalha como zelador. O Operador Nacional do Sistema Elétrico alertou que, a partir de outubro, a capacidade atual de geração de energia do Brasil não vai ser suficiente para atender a demanda. Choveu menos nos últimos meses, a situação dos reservatórios piorou e as medidas adotadas até agora não bastaram para garantir o fornecimento. O ONS afirma que é imprescindível aumentar em 7,5% a oferta de eletricidade e recomendou ao governo importar energia dos países vizinhos e acionar mais termoelétricas. E tem previsão de chuva avançando pelo Brasil e quem tem os detalhes para a gente é a Anne Lotterman. Boa noite, Anne.
Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner, boa noite a todos. Há muito tempo eu não mostro aqui o mapa indicando chuva na maior parte do Brasil. Dá uma olhada, o tempo firme nesta sexta-feira, só que nesta área do interior, do Nordeste até o Espírito Santo, Mato Grosso e sul do Pará. E em parte do sul também. E chove em toda essa área verde. Claro que ela chega com força diferente, né, em cada região. Os temporais, por exemplo, estão previstos para o Paraná, sul de São Paulo e também de Mato Grosso do Sul e também no norte do Pará, passando pelo Amapá, Roraima até o Amazonas. Curitiba, que está passando por uma grave crise hídrica desde o ano passado, terá um bom volume de chuva entre hoje e amanhã, 45 milímetros. A média do mês todo é 74 e até agora já choveu 82. Claro que a chuva de um mês não resolve o problema da seca na região. São necessários vários dias seguidos e meses seguidos de chuva regular. E a máxima não passa dos 15 graus. Ontem chegou aos 30. Em outras regiões do Paraná também chove forte, como em Campo Mourão, Ivaí e Londrina. Em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e Cananéia, em São Paulo, o volume é menor e também esfria. Frio ainda mais intenso na região de Bagé, onde pode gear. Aqui a temperatura mínima pode chegar aos 4 graus de manhã cedinho. No Rio de Janeiro, hoje o calor chegou aos 36 graus, amanhã já cai para 26 e chove até domingo. E em São Paulo, os termômetros registraram hoje quase 33 graus. Foi a tarde mais quente para o mês de agosto nos últimos 60 anos. Amanhã não passa dos 19, o sol não aparece e chove também. Pois é, falando em quentura, onde continua quente? Poucos lugares, viu, Renata? Olha só, Goiânia, por exemplo, esquenta mais que em Cuiabá e Campo Grande. 36 em Goiânia, 34 em Cuiabá, 26 só em Campo Grande. Em Palmas, 38 de máxima, 10 graus a menos no litoral do Nordeste. Em Salvador, Aracaju e João Pessoa, 28 graus. Em Rio Branco, 29. Em Porto Alegre e Floripa, 20 graus. Com a chuva se espalhando um pouco mais aí pelo Brasil, a área de umidade baixa diminuiu e vai diminuir ainda mais nos próximos dias. Não temos aquele cenário de umidade abaixo de 12%, que é o de emergência, mas ainda continua muito seco em grande parte do Centro-Oeste, interior do Nordeste principalmente, e também de Minas Gerais. Renata, Bonner. Obrigada, Anne. Mais de 17 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência. 8,4% da população com 2 anos ou mais. Segundo o IBGE, em 2019, quase 70% das pessoas com deficiência que tinham 18 anos ou mais não possuíam instrução ou não completaram o ensino fundamental. Nas Paralimpíadas de Tóquio, o Brasil conquistou mais 4 medalhas e 2 vieram da natação. O segredo do revezamento? É a parceria, a união. Boa. É acreditar. 4 nadadores de classes diferentes de deficiência. Patrícia Santos, com o maior grau de comprometimento, deu a largada. Em seguida foi a vez de Daniel Dias, Joana Neves e, por fim, Thalisson Glock, para fechar o revezamento. Brasil, medalha de bronze. Foi um trabalho de equipe lindo aí. E eu acho que a maior emoção de todas é estar do lado do Dani, o último rev dele, a gente poder nadar com ele aí foi muito bom, velho. O melhor de tudo é isso. Cada um entregou seu máximo ali, saiu sem conseguir andar, mas deu certo. Com emoção, né? As coisas funcionam assim aqui. É mesmo difícil não se emocionar nesses jogos aqui em Tóquio. Agora faltam só 3 provas para a aposentadoria de Daniel Dias. E ele vai se despedindo da melhor maneira, ganhando medalhas. Já são 27, porque antes do revezamento, ele nadou os 100 metros livre. Parecia que Daniel Dias não chegaria ao pódio. Na virada dos 50 metros, ele estava bem longe. Quando eu virei ali, eu vi que os chineses estavam um pouco à frente. Falei, não vai ser fácil para eles. Ele deixou os adversários para trás nos últimos metros e levou o bronze. É viver cada momento, cada prova, mas pensando também que me deu uma força muito grande. É o último 100 metros. Não tenho mais 100 metros na competição. Enquanto isso, ele vai curtindo o momento e levando boas lembranças do Japão. O Brasil também subiu ao pódio na esgrima e no hipismo.
Nos livros de história, cavaleiros e espadachins sempre fizeram sucesso. Na esgrima em cadeira de rodas, Giovanni Guissoni, ouro em 2012, conquistou a prata dessa vez. Já no hipismo, a prata de Rodolfo Riscala foi a primeira medalha paralímpica na modalidade para o Brasil. Rodolfo já era cavaleiro quando em 2015 contraiu uma meningite bacteriana. Teve que amputar parte das 2 pernas e uma das mãos. Partir para o esporte adaptado foi um caminho natural. No adestramento é preciso ter uma relação muito íntima com o animal, passar calma, tranquilidade. Isso Rodolfo sabe fazer muito bem, mas do lado de fora, a reação da família dele é completamente diferente. A mãe Rosângela, treinadora, sofre mais no canto dela. A Vitória, auxiliar, ajuda a cuidar do Dom Henrico, a montaria do irmão, e descontou o nervosismo na fitinha vermelha que amarrava o rabo do cavalo durante o aquecimento e que ficou nas mãos dela. Mas no fim tudo deu certo. Eu absorvo muito em volta, eu tento me concentrar só o que está acontecendo ali entre nós dois, porque de todo jeito acaba sempre criando uma tensão e meu cavalo é sensível. Conheço ele vai relaxando e eu tento não prestar atenção em volta. Só a holandesa Sanne Voets pontuou mais. Não há divisão por gênero na prova, mulheres e homens competem juntos. Rodolfo, Rosângela e Vitória. Uma medalha para ser dividida e celebrada em família. No quadro de medalhas, a China lidera com 23. A Grã-Bretanha aparece em segundo lugar com 17. O Comitê Paralímpico Russo está em terceiro com 3 pratas a menos. A Austrália tem 14 medalhas e o Brasil aparece em 10º lugar com 1 de ouro, 3 de prata e 4 de bronze. Em Moscou, na Rússia, o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo de Futebol de Areia com a derrota para o Senegal por 5-4. A seguir, a premiação a quem fez diferença em 2020. O jornal O Globo premiou ontem à noite pessoas e instituições que se destacaram por sua atuação no ano passado. É um evento que o jornal promove desde 2003. A história de um dos anos mais difíceis de todos os tempos pode ser contada por quem fez a diferença em 2020. E o batalhão de brasileiros empenhados em aliviar dores coletivas ou particulares está representado na premiação realizada pelo jornal O Globo com o apoio da Federação das Indústrias do Rio. A apresentação da 18ª edição foi dos colunistas Anselmo Góes e Miriam Leitão. O cidadão Márcio fez o Brasil se emocionar. Indignado, ele replantou as cruzes arrancadas da praia de Copacabana que homenageavam os mortos pela Covid. O filho dele, Hugo, de 25 anos, foi uma das vítimas do coronavírus. Márcio foi o destaque do Rio. Era um momento realmente de enfrentar a intolerância, enfrentar o negacionismo. E principalmente pedir respeito pela gente, pela nossa dor, pela perda dos nossos parentes. Estudar em tempos de pandemia foi um dos grandes desafios. O prêmio de educação foi para 2 professores, Geise Ferreira, de Pernambuco, e Cleiton de Abreu, de Niterói, no Rio, representando todos os outros mestres. Passamos a madrugada inteira planejando, gravando vídeo que nós não sabíamos gravar, editar, pensar em cada palavra, de cada forma que pudesse alcançar os nossos alunos, prender a atenção dele pelo menos um pouquinho para que esse processo de aprendizagem continuasse. Diante de uma pandemia provocada por um vírus novo, a ciência reafirmou seu valor. O Butantan e a Fundação Oswaldo Cruz foram destaques de ciência e saúde. É muito importante afirmar o papel do nosso Sistema Único de Saúde, da ciência, da cooperação, porque a superação dessa crise, ela requer uma ação conjunta, pautada por solidariedade, por investimento em ciência e tecnologia. E a médica Sue Clemens levou o prêmio Mundo. Ela coordenou os testes do imunizante Oxford AstraZeneca no Brasil e segue com novos desafios. A luta contra o vírus não terminou, então a gente tem muito trabalho. E eu queria deixar aqui o meu muito obrigada por essa gota de energia. Obrigada. Em meio à pandemia,
pandemia, informação é proteção. E com tanta fake news circulando, colocando as pessoas em perigo, o esforço do Jornal Nacional para levar informação confiável a milhões de brasileiros foi reconhecido na categoria Segundo Caderno TV. O JN simboliza o trabalho de todo o jornalismo da Globo e de todo o jornalismo profissional neste momento. Nós, da equipe do Jornal Nacional, queremos compartilhar esse prêmio, esse reconhecimento, esse alento com cada profissional do jornalismo brasileiro que está empenhado em mostrar as informações corretas, em desmentir as fake news e fazer com que os cidadãos brasileiros estejam bem informados. É importante, é fundamental fazer a diferença, especialmente no nosso ofício, na nossa profissão. Eu estou muito honrada, muito feliz em nome da equipe do JN, especialmente por essa missão que é difícil, mas é bonita e é importante, é de levar a informação ao público com isenção, correção, com agilidade, durante a pandemia, nesse momento tão difícil. Quando faltou transparência ao governo na divulgação de dados sobre a Covid, a agilidade de um consórcio dos veículos de imprensa garantiu que os brasileiros continuassem acompanhando a evolução do número de casos e de mortes. A parceria inédita de O Globo, Extra, G1, TV Globo, Globo News, o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e o UOL levou o prêmio País. O público estava precisando da informação naquele momento, a gente conseguiu ser rápido para montar, numa situação que a gente teve que se juntar a concorrentes diretos, que continuaram concorrentes em vários aspectos, menos nesse, que era realmente fundamental para o público, né? A iniciativa é inédita na imprensa brasileira, que é sempre muito competitiva, como deve ser, aliás, mas que diante do apagão de dados promovido pelo governo federal, se uniu e fez o que o jornalismo profissional sabe fazer nessas horas: passar a informação correta para os seus leitores e espectadores. Seguindo os protocolos da pandemia, a premiação aconteceu com todos os cuidados sanitários. Os premiados de outros estados mandaram vídeos. O prêmio Diversidade foi para Mirtes Renata, em Recife. O filho Miguel, de 5 anos, estava sob os cuidados da patroa dela quando caiu do prédio e morreu. A ex-empregada doméstica entrou para o curso de Direito para combater as injustiças sociais, as desigualdades e o racismo. No esporte, o jogador do Flamengo, Diego Ribas, foi o destaque. Ele e a mulher se engajaram nas campanhas pela prevenção do suicídio. O romance Torto Arado, de 2019, já rendeu 3 prêmios literários ao escritor baiano Itamar Vieira Júnior. Foi ele o escolhido do Segundo Caderno Livros. Pela música, o cantor Emicida, que está em Portugal, levou o prêmio com o álbum Amarelo, um dos hinos da pandemia, símbolo de força coletiva. O audiovisual foi para Marcelo Adnet com Sinta-se em Casa, programa de esquetes do Globoplay. E o Caderno Ela deu à cantora Tereza Cristina o prêmio como Rainha das Lives. Um ano difícil, com notícias ruins, mas eu acredito isso, a força da cultura brasileira, porque foi o que me segurou e o que me manteve de pé. A criação de um programa com mais oportunidades para mulheres, negros e pessoas com deficiência deu à Companhia Siderúrgica Nacional o destaque no desenvolvimento Rio. O investimento na luta contra a Covid rendeu ao Banco Itaú o prêmio de Economia. Mais de R$1 bilhão doados para combater a Covid-19. O ano de 2020 foi tão diferente que o mundo ficou perdido. Foi como se todos buscassem um norte. O prêmio especial de personalidade foi para uma pessoa que, em meio a tantas dúvidas, levou a ciência de porta em porta, orientando, cuidando, ensinando o que fazer a cada brasileiro. A pneumologista e cientista da Fiocruz, Margarete Dal Como, foi incansável. Ao mesmo tempo em que conduzia pesquisas, tinha presença constante na TV, esclarecendo a população sobre os riscos da Covid e a necessidade das medidas sanitárias. Eu recebo esse prêmio com muita modéstia, né? Enfim, eu recebo em nome de todos os profissionais de saúde brasileiros que trabalharam incansavelmente desde o início da pandemia. Recebo em nome de tantas famílias enlutadas no Brasil e de tantas pessoas que descobriram que o Brasil tem uma ciência nacional. Pelo prêmio e pela dedicação, um muito obrigado de um país inteiro.
O Jornal da Globo é depois de Verdades Secretas. Boa noite. Boa noite e até amanhã.